Bom, gente, vou estar ensinando aqui como fazer uma revisão sistemática. Como você pode estar fazendo uma busca dos arquivos nas bases de dados. O importante, antes de você fazer a busca nos arquivos, nas bases de dados, é você definir as palavras-chave que serão utilizadas na revisão sistemática. Por exemplo, aqui eu vou dar os exemplos sobre memória e emoção. Então, quero encontrar a relação existente nos estudos que investigam a memória e a emoção. Então, qual a relação que encontrar? Esse é o meu tempo, mas as palavras-chave que eu vou utilizar vão ser memória, e emoção. Aqui, ó, eu vou utilizar emoções e emoção, tanto no singular como no plural. Eu estou colocando esses aqui eu estou na base da Cielo. Aqui eu coloquei os descritores, vocês estão vendo aqui, NDO, que são tipo aspectos que vão ligar os descritores que a base está fazendo a busca. E aí, você clica em pesquisar. A partir daqui, você pode ter um tipo de busca mais elaborado. Você viu que ele deu erro aqui porque não reconhece artigos, acentos. Então, vamos aqui pesquisar de uma forma diferente. O que vocês podem fazer? Memória, emoção. Deixa eu ver que tem end aqui. Ou, aqui eu vou mudar, emoção. Aqui você tem a opção de escolher por ano, por autor, por título, por resumo. O indicado é que você busque por resumo, para que sua busca ela seja mais ampla. Então aqui a gente coloca todos como pesquisar no resumo. Aqui ele vai buscar as palavras que você colocou nos resumos dos artigos que tem na base de dados. Então, aqui ele encontrou vários artigos. No caso, o total foram 200 e... Deixa eu ver aqui. 3.003. Um número muito alto, né? E aí, depois disso, você vai aplicando os filtros. Por exemplo, eu quero somente artigos brasileiros, artigos em português, ou então artigos nos últimos 5 anos, de 2011, 2013. E aí você especifica os anos. Deixa eu ver aqui se tem como selecionar mais um ano. E tem as áreas também, você vai especificar. Mas o interessante é que você especifique geralmente aqui pela base de dados só o idioma e os anos. Mas aqui, beleza, não vou especificar porque senão vai demorar muito. Então aqui eu vou ter a lista de artigos e eu vou abrir para ver o resumo desses artigos. Por exemplo, abrir esse aqui. E pelo resumo eu vejo se ele tem relação com o que eu quero. Baseado nos critérios de exclusão e inclusão que eu vou estar falando depois. Em um próximo vídeo ou numa aula. Beleza. Se é, ok. Agora nós vamos para o Lilac. Lilac, nós vamos aqui pesquisar via formulário IA. Aqui nós vamos colocar da mesma forma, são os mesmos descritores. Memória, emoção ou emoções. No caso eu estou certo. E aqui o campo, mais uma vez, né, nós escolhemos por título, por resumo. Então, como eu falei, palavras do resumo. É o mais interessante e mais utilizado nas revisões. Porque se você, por exemplo, colocar por título, pode ser que sua busca ela fique muito restrita. E
colocar pelo artigo inteiro, ele vai pesquisar as palavras que tem um artigo inteiro. Então vai, às vezes, achar estudos que não tenham muito a ver com o seu objetivo. Então, é interessante, é basicamente esse resumo. Aqui ele encontrou 724. Nossa, muita coisa. E aí, você vai olhar esses artigos também, usando a questão dos critérios de exclusão e inclusão e ver os que entram, né? Provavelmente outros temas possam dar mais artigos ou menos. No caso desse tema, memória e emoção, é um tema que está saindo muitos artigos, porque é um tema bastante pesquisado. Mas se você tiver um tema muito recente, que não esteja sendo tão pesquisado, pode ser que você encontre menos artigos. Aqui no, deixa eu voltar aqui, no PubMed, ele é uma base de dados inglesa, então você clica aqui em Advanced e você vai colocar os seus escritores em inglês, né? Então vamos aqui, você clica e seleciona resumo, aqui tem a opção título abstrato, essa é mais interessante. Então a gente pode selecionar tanto o abstrato como o título. Então vamos selecionar aqui, ele não tem a opção do abstrato, que é o resumo separado, então a gente coloca título e abstrato. E aí a gente seleciona, aí a gente vai fazer a mesma coisa das outras bases de dados. A diferença é que a gente vai colocar os descritores em inglês, que seria memory no meu caso, and emotion ou emotion. Ok, e ele vai pesquisar. Nossa, ele encontrou muito artigo, então vocês veem que as bases de dados em inglês, elas são muito mais ricas. Então aqui a gente tem a opção aqui do lado, vocês podem ver, ó, de colocar também a data. Então geralmente a gente coloca um filtro dos últimos 5 anos. Então já diminuiu, né, muito. E aí a gente vai ver também os artigos para ver os critérios que enquadram ou não nos nossos critérios de inclusão e exclusão. Certo? Então, é basicamente isso, né? E se vocês acharem algum artigo, deixa eu ver se eu tenho algum artigo bloqueado aqui, que está bloqueado, existe esse site, no caso eu acho que esse esteja bem provável de estar bloqueado, porque eu não tenho aqui o acesso. Esse site, o ScienceHub.io, ele fornece artigos gratuitos. Você pode pesquisar artigo pelo título, pelo DOI, vamos ver se ele encontra isso. E aí ele vai estar procurando para ver se acha esse artigo de forma gratuita para você. Deu um erro aqui, deu só um erro no site, mas isso eu tenho que procurar melhor o DOI do arquivo para poder encontrar. Então, é basicamente isso, né? Os critérios de exclusão e inclusão você vai estar definindo. Geralmente esses critérios são idioma, os últimos 5 anos, os artigos, artigos que tenham relação com o seu tema, os artigos repetidos eles são excluídos, os artigos, por exemplo, vamos supor que eu não encontro esse artigo completo. Então ele também é excluído porque eu não encontrei ele completo. E outros critérios que você mesmo pode estar considerando, por exemplo, uma amostra específica do seu estudo, ou então um método específico que foi utilizado. Então você pode escolher, por exemplo, artigos que utilizem como amostra somente estudantes, então artigos que tenham como método unicamente método experimental. Então esses são alguns dos critérios que você pode estar colocando. Então é basicamente isso. E aí você vai pegar os artigos e colocar nos seus critérios. Não se assustem com esse número alto que foi encontrado, porque muitos desses artigos são repetidos e grande parte deles vão ser excluídos simplesmente pelo próprio título, pelo próprio resumo. Então vocês não vão ter que ler esses artigos todos.
somente nos outros filtros é que é necessário isso. Então é isso. Obrigada.